Todos nós já passamos pela situação de querer fazer algo, mas não ter a motivação para isso. E a gente fica lutando contra esse processo, sem entender o que está realmente acontecendo. Eu vou dar um exemplo que eu passei na minha vida quando eu fazia arte marcial. E sempre que eu volto para uma arte marcial, um esporte, uma atividade física, eu passo pela mesma situação. A gente tende a querer fazer tudo muito rápido, muito intenso, 880. Até comentei isso num vídeo recentemente. E o grande problema não é que talvez lhe falte motivação em si, é que lhe faltam dois processos básicos. Um é mecânico, o outro é emocional, é cognitivo. Então a gente vai chamar o primeiro de arquitetura comportamental, que é o quê? É a rotina, é o comando que eu estou dando, é a ação que eu estou fazendo, são os reforçadores, é a redução de fricção, ou seja, aquilo que faz com que eu tenha mais facilidade de executar. Um é a minha execução, é a ação em termos pontuais, mecânicos. É aquilo que você consegue mensurar de uma forma muito clara. E o outro, a gente vai chamar de arquitetura cognitiva, que é a tua crença, a tua interpretação, as tuas regras, a flexibilidade cognitiva, as tuas motivações, aquilo que você entende pelo movimento. Porque a motivação, em termos leigos, ela só vai servir para duas coisas: começar algo e manter aquilo. Se eu não entender o processo desse comportamento, daquela ação, eu vou me perder e eu não vou fazer o que eu preciso. Porque as coisas que eu faço, elas dependem da previsão que eu tenho, do sentido que eu atribuo àquele esforço. E aí o que eu faço quando eu estou numa atividade física? Só para vocês entenderem aqui, e aí a gente parte para os 10 pontos que eu preciso tocar com vocês. Quando eu vou para uma atividade física, uma arte marcial, por exemplo, o professor me ensina um golpe. E aquele golpe ele fala, ó, repete, repete, repete. E você vai fazendo. Se ele não te demonstrar o porquê daquele golpe, o conceito que aquele golpe tem, você vai fazer o movimento, só que ele vai ficar entediante, ele vai ficar monótono. E aí você não vai saber por que você está fazendo aquilo. Então, quando o professor pega você e treina aquela movimentação e te explica por que ele está fazendo aquilo, por que aquele movimento é daquele jeito, você tem a parte conceitual integrada ao mecânico, as coisas começam a fazer mais sentido e você se sente mais capaz, mais motivado a fazer aquilo ali. Motivação nada mais é do que motivos para a ação, ou seja, tem um porquê de me movimentar naquela direção, naquela trajetória, daquele formato. E aí entra uma coisa minha, uma particularidade minha. Se eu vou treinar uma arte marcial, por exemplo, eu estou querendo fazer jiu-jitsu, eu vou sentar e vou ler sobre o jiu-jitsu. Vou ler sobre os movimentos. Ah, pô, pensei sobre o boxe, eu vou ler sobre o boxe. Ah, estou começando a correr, eu vou ler sobre a parte mecânica da corrida. Fala, mas eu preciso fazer isso para correr? Não, mas eu gosto de fazer isso, porque agora eu entendo o que estou fazendo, o porquê de estar fazendo daquele jeito. Por que na corrida eu não posso sempre dar o gás o tempo inteiro? Eu tenho que fazer trotes ao longo do trajeto, porque isso é mais eficaz para eu ter mais um passe. Se eu quero fazer um Ironman, a mesma coisa. Se eu quero começar a levantar kettlebell, o mesmo processo. Por que isso aqui funciona? Qual é a musculatura? Então, cada pessoa vai ter o seu jeito. Não quero que vocês imitem o meu jeito, não é essa a ideia. Mas é que você, entendendo que tem uma parte comportamental, mecânica e uma parte cognitiva, se você integrar as duas, as coisas funcionam muito mais fácil. E aí entra um ponto que eu coloco para os meus clientes, que é a motivação que você tem, se é por você, se é pela sua curiosidade intelectual, como é o meu caso, se é para cuidar de outra pessoa, qualquer coisa nesse sentido, ela não importa tanto, desde que você consiga manter aquilo ali, desde que aquilo fique sustentável. E aí começa o nosso primeiro ponto. Se eu preciso ter uma clareza daquilo que eu vou fazer, uma predição, uma previsão, não é só planejar uma rotina, né? Planejar não é só otimizar a agenda, colocar o que você tem de atividade, o que você não tem. É manipular tudo o que está acontecendo. Por exemplo, eu acordo mais cedo, então eu acordo, sento, escrevo meu roteiro e gravo na mesma hora. Essa é a minha execução. Acordei, desço com minha cachorra, sento aqui no computador, escrevo o roteiro e gravo. Ponto. Então, um roteiro na minha frente aqui enquanto vocês não me veem, né? Enquanto vocês só me veem na tela. Então eu tenho um roteiro. Esse roteiro vira texto de Substack e o Substack vira um canal de comunicação que eu tenho. O vídeo vira coisa para o YouTube. Então eu começo a controlar as coisas, porque eu tiro aquela lista invisível e eu começo a ter blocos no calendário. E o primeiro passo é isso, eu definir o que eu quero. O que vira um gatilho concreto e não uma intenção vaga. Então meu gatilho é: acordei mais cedo que minha filha, venho gravar. Acordei no horário da minha filha, eu não gravo. Eu vou montar roteiro ao longo do dia. Aí
De noite eu gravo. Então se eu posso gravar de manhã, eu gravo de manhã, se não, eu gravo de noite após o atendimento. Primeira coisa, eu começo o meu dia com uma lista clara, pontual de 3 coisas que eu preciso fazer. Daquilo que move a minha trajetória, que move o meu comportamento. A segunda coisa, eu aprendo de uma maneira mais contínua, de uma maneira deliberada. O que isso quer dizer? Todo aprendizado ele tem que ser intencional. Ele não é um acúmulo de informação por informação. Não adianta eu ler 50 livros se eu não fiz o fichamento desses livros. Eu até brinquei recentemente, eu terminei o último livro do ano ontem e deram 34 livros pelo Kindle. Eu não considero os livros físicos, né, que eu leio. Desses 34 eu fiz o fichamento de 24, que era a minha meta. Então eu tenho uma meta clara, eu tenho um plano claro. Ao longo do ano, para 2026, eu vou ler 6 livros e depois disso não tem um limite, é o que vier, mas 6 livros pontuais que eu já selecionei, que são os livros físicos, faço o fichamento deles e após aquilo eu vou só lendo. E aqueles livros que eu gostei, eu volto no segundo semestre do ano e vou fazendo os fichamentos. Eu não preciso ler 50 livros, eu preciso ter um aprendizado contínuo, deliberado e reforçador, uma competência que me permite aumentar aquilo ali. Porque é isso que eu faço quando tenho um ciclo de sistema, quando eu tenho uma motivação clara. Essa competência ela vai sendo desenvolvida, ela vai aumentando a minha persistência, a autoeficácia aumenta a minha disposição a fazer as tarefas difíceis. Então eu consigo atender melhor os meus clientes, eu consigo elaborar melhor ferramentas, eu consigo explicar melhor alguns conceitos. Então o aprender continuamente, ele me permite ter mais competências. Então, por exemplo, o meu cérebro estudar só vira hábito quando eu tenho uma consequência clara daquilo ali. Eu não estudo por estudar, eu estudo porque eu tenho um objetivo, eu tenho um direcionamento. Eu sei por que eu estou fazendo aquilo. Não é só um mero entretenimento. Claro, posso ter esse entretenimento também. Mas então eu amarro esse ato de estudar, o aprendizado, a reforçadores. E eles vão sendo parte do meu sistema, eles vão integrando o meu sistema para eu poder fazer as coisas. É o que eu brinco com todos os meus clientes. Eu não gravo vídeo, não faço conteúdo porque eu quero mais clientes. Ter mais clientes é consequência de fazer essas coisas. Eu gravo vídeo, eu crio conteúdo, eu faço produtos digitais para que eu aprenda melhor. Eu melhore a minha didática, a minha comunicação. Eu produzo um texto, eu ensino alguém por causa desses motivos. E se eu não tenho essa consequência clara e ela não é interna, ela é sempre externa, eu não vou conseguir manter. Vira mero consumo. Outras pessoas vocês não veem por aí. Ah, porque eu escuto um audiobook enquanto eu estou lavando louça. Ah, porque eu escuto o audiobook. Isso é uma coisa que eu vi um tempo atrás. Enquanto eu estou jogando o jogo. Você não está ouvindo nada. Você não está aprendendo nada. Você só está consumindo. Agora, quando você faz algo com consequência, vira repertório. Vira aprendizado. Meu terceiro elemento é que eu começo a entender quem eu quero conhecer ao longo do ano. Quem eu quero conhecer naquele momento que eu estou vivendo. E eu começo a ter essas aproximações. Mas aí você começa a dar uma utilidade para as pessoas na sua vida? Sim, todas têm utilidade. Algumas são pessoas que você vai trocar ideia de tal forma, outras são pessoas que você vai convidar mais para sair, outras você começa a entender que são reguladores para você, outras são pessoas que você quer paquerar, e aí você vai desenvolvendo. Então você vai tendo uma aproximação de acordo com as contingências de cooperação que você deseja. E aí você vai aumentando as suas conexões. Você vai tendo uma intencionalidade sobre aquilo ali. Tem pessoas que eu troco ideias, são prestadores de serviço. Eu vou lá e compro a hora deles. Eu não quero ser amigo deles. Eu só quero o serviço deles. Então, quando eu começo a entender que as minhas interações sociais, elas também precisam ser intencionais, elas têm que ter um propósito, porque são oportunidades mediadas por outras pessoas, né, pelas próprias conexões. Eu não estou fazendo um network, estou conhecendo o máximo de gente. Não, eu estou construindo uma contingência social de cooperação. O que essa pessoa pode ser útil e como eu posso ser útil para essa pessoa. Então eu começo a entender que as minhas relações elas também precisam desse propósito, dessa deliberação. E isso faz com que as minhas relações elas não sejam pesadas, ruins, cansativas, ou no meu caso, elas não me drenam. Elas têm uma função. Eu comentei isso ontem com uma cliente. Eu comecei a me aproximar de um grupo de babás que tem aqui na quadra. Não porque eu quero uma babá efetivamente, claro, vou precisar talvez em algum momento, mas porque eu estou precisando de uma cozinheira.
Uma pessoa que ela faça um menu para mim, eu compro dela, ela cozinha na casa dela e só me traz. Então eu comecei a trocar ideias sobre isso. E aí eu fui pegando contato. Então são coisas que você vai desenvolvendo. Pô, eu quero ter esse contato com essa pessoa. Eu comecei a seguir alguns perfis em inglês porque eu quero melhorar o meu inglês. Né? Pessoas português, né? Brasileiros que falam inglês. Então eu comecei a seguir pessoas que ensinam inglês. Eu estou medindo qual que eu quero, qual que eu me sinto mais à vontade. E ali eu vou contratar o serviço. É assim que funcionam todas as relações. Você pode dar nome a isso ou não. Agora, quando você tem uma relação que você não tem uma função muito clara, você adoece, tá? Um outro elemento que me ajudou muito a ter disciplina, e ele voltou cada vez mais forte agora no final do ano, é o cuidar do meu corpo. Então peguei, comecei a fazer a mesma coisa. Comecei a contactar alguns nutricionistas, vi aquele que cabia mais dentro do meu orçamento e dentro do estilo que eu queria, e eu comecei a cuidar. Contratei o serviço e fui desenvolvendo. Não tenho personal, mas contratei pequenos serviços ali automatizados de aplicação de atividade física, coisa para fazer em casa. Então comecei a fazer em casa. Depois eu comecei a retomar a academia, fui para a academia. Então o cuidado com o meu corpo, com a minha rotina, é o que me permite ter mais regulação, é o que me permite ter disposição para fazer as coisas. E é o que eu brinco com todos os meus clientes, que eu comento nesse sentido de, se você não tirar um tempinho para cuidar do teu corpo, não adianta você querer fazer outras coisas, você não vai conseguir. Porque vai chegar no final do dia, você vai estar cansado, você não vai ter energia, você não vai ter disposição. E toda a nossa literatura de autorregulação mostra que quando eu fico exausto, eu estou mais reativo, eu estou mais impaciente, eu sou menos capaz de manter os meus planos. Então eu preciso ter essa capacidade desenvolvida. Então eu começo a organizar o meu autocuidado a partir disso. Eu deixo fácil o que eu quero repetir. Então roupa de treino, os horários. Fui lá, conversei com o coordenador aqui do prédio, né, o responsável. Ele falou, não, pode treinar depois do seu expediente, sem problema nenhum. Meu expediente termina às 22. Então eu comecei a colocar aquilo ali na minha rotina. Então eu comecei a proteger meu horário de dormir também, que é uma coisa que eu estou ajustando. Então todos esses processos, eles vão me ajudando a ter mais disciplina. O objetivo não é aquela perfeição saudável, é estabilidade. Estabilidade da minha energia, da minha capacidade. É eu poder acordar no mesmo horário, da mesma rotina. Então todo dia eu acordo 5, 5 e meia. Estou tentando acordar um pouco mais cedo. Eu estou protegendo os meus horários. Para quê? Para que eu possa fazer mais das mesmas atividades. Para que eu possa manter aquilo ali. Quanto mais eu consigo manter, mais fácil fica. Se eu não paro para cuidar do meu corpo, não adianta eu querer me desenvolver. Ok? Uma outra coisa, isso eu já vinha desenvolvo nos atendimentos, e o YouTube ele entra nesse processo. O que é gravar vídeo para mim hoje? Desenvolver a minha comunicação. A influência, ela é uma habilidade moldável, treinável. Então eu sentar aqui todo dia, gravar 1, 2, 3 vídeos, mesmo que eu só poste um por dia, mas eu sentar aqui todos os dias e gravar um vídeo, é um momento onde eu treino a minha comunicação. Eu sentar aqui e escrever um roteiro é onde eu treino a minha escrita. O meu Substack ele é dividido em dois momentos. Tem um momento que é só texto informal e tem um momento que é textos técnicos. Os técnicos eles são o treino que eu tenho e que eu preciso ter para fazer o meu mestrado. E o pessoal fala, pô, você tem uma linguagem mais difícil e tal. Por que isso? Por que você fez dessa forma? Porque eu preciso treinar para começar o mestrado. Eu preciso ter uma linguagem mais acadêmica. E aí eu começo a treinar fazendo isso. Da mesma forma que eu escrevo de uma forma mais técnica e depois coloco de uma maneira mais leiga. Que é onde eu começo a fazer, né, os vídeos de YouTube. O meu roteiro de YouTube. Então eu tenho essa estratégia de comunicação. Eu tenho uma comunicação que ela tem uma função acadêmica e uma comunicação que tem a função mais de captação de cliente, de criação de conteúdo, didática. Então eu começo a treinar essa comunicação e eu vou fazendo os ajustes. Eu troco aquela regra funcional que é eu preciso ser brilhante para simplesmente eu preciso falar um pouco melhor. Eu preciso falar uma coisa muito inteligente, então não é melhor é melhor eu não falar. Não. Eu fico melhor com a repetição e os ajustes. Eu vou vendo o que funciona melhor. E isso fez com que o meu Substack melhorasse junto. Porque as pessoas falam, Rafael, você faz textos bons, conteúdo bom, mas é muito denso, é muito técnico, não chama tanta atenção. Não são coisas que eu consigo sentar e ler no celular, eu preciso estar no computador. Falei, ótimo,
Eu preciso parar e melhorar isso. Reduzir os textos, comecei a fazer mais vídeo, eu colocava áudios nos textos, achava bacana, tirei os áudios, comecei a tocar tudo isso no vídeo. Então quem quer uma coisa mais visual, auditiva, tem o vídeo. Quem quer só uma coisa de leitura, tem o texto. Textos mais simples, mais pontuais. E eu vou treinando essa comunicação. Tudo isso vai me ajudando a chegar onde eu quero. Todos esses foram hábitos que eu fui colocando na minha rotina para poder ter o que eu quero. Da mesma forma que uma sexta atividade que eu comecei a implementar e eu voltei a ter esse hábito foi comprar mais livros sobre literatura financeira, inteligência financeira. Mas isso é uma coisa que você não precisa comprar o tempo todo. Às vezes não, às vezes sim, depende. Porque a educação financeira para mim, ela é uma forma da psicologia estar aplicada. É quando eu consigo atrasar reforços imediatos. Então, por exemplo, teve um livro que eu comprei porque eu queria ler no lançamento. Comprei, beleza. Passou um mês, ele estava na metade do preço. Falei, opa, talvez não precisasse ter comprado ali naquele momento. Então eu começo a segurar. A mesma coisa jogos digitais. Eu seguro um pouquinho. Quero comprar tal jogo. Eu seguro, eu espero vir uma promoção. Então quando você entende que, quando você aprende a lidar com o seu dinheiro, isso também protege o teu senso de agência, de controle. Quando eu organizo as minhas finanças, eu estou diminuindo o ruído mental e aumentando a minha liberdade de escolha para os projetos que eu quero, para aquilo que tem mais importância na minha vida. Então, quando eu tirei um tempo para estudar de novo as finanças, eu comecei a relembrar vários aprendizados que eu fui esquecendo, porque a gente vai vendo no automático e perde aquela capacidade. Então, eu retomei essas autonomias financeiras. Peguei minhas aplicações, comecei a retomar a aplicação financeira de investimento, escolher melhor os meus livros, parar de comprar só porque está em promoção, escolher melhor os meus jogos, começar a aproveitar mais o jogo que eu quero jogar. Então todo esse processo financeiro me faz ficar mais deliberado. Quando eu vou na nutricionista lá atrás, eu escolho uma que eu sei que vai ser bom para mim e que o que ela explicar vai fazer mais sentido, porque está cooperando com os meus vieses, obviamente. Ela não vai tão contra meu estilo de vida e tudo aquilo que eu almejo. Eu consigo ir no mercado e escolher melhor as coisas. Claro, ainda haverão deslizes, haverão processos a serem melhorados, mas eu consigo entender, isso aqui substitui tal coisa, isso aqui acontece por causa de tal coisa, e ela vai me explicando. Então, quando eu começo a ter esses ajustes, desde as minhas finanças até as minhas escolhas, a vida começa a ficar sustentável, as coisas começam a se desenvolver melhor. E aí entra um sétimo ponto, que é eu começo a gerenciar o meu tempo e as minhas ações como quem gerencia prioridades. E não aquela urgência o tempo inteiro. Eu paro para organizar o que eu quero, onde eu quero chegar, onde eu preciso estar. Eu não coloco tudo para caber na minha rotina. É o que eu brinco com os meus clientes também, montou a planilha, montou o seu Excel de horário, sua grade horária, vai ter muito horário vago. Não, mas eu tenho que preencher aquilo ali. Não. Eu começo a dizer não para as coisas e sim para outras. Para aquilo que realmente tem impacto na minha rotina. Para aquilo que realmente faz sentido para o que eu quero desenvolver. Então eu começo a ter um controle de estímulos. Eu saio da ilusão da urgência e agora eu tenho critérios pontuais, claros, sobre o meu desenvolvimento. Então eu gerencio todo o meu tempo. Eu tenho um horário aqui que é cuidar da minha filha de tal hora até tal hora. Se eu tenho atendimento no meio, organizo isso. Converso com minha esposa, contrato alguém. Então eu começo a entender onde eu preciso estar ajustando as coisas. Quando eu tenho clareza do meu tempo, eu tenho clareza da minha rotina. Clareza da minha rotina, eu tenho previsão dos meus comportamentos, da minha trajetória. Previsão de comportamentos faz com que eu tenha mais capacidade de me desenvolver. Uma coisa que mudou muito, na verdade, sim, ela já existia, mas eu voltei a treiná-la ainda mais, foi a capacidade de melhorar a minha crença de que eu posso melhorar as coisas. Porque se eu acho que eu não posso melhorar nada, se eu não acredito na minha habilidade, na minha capacidade de crescimento, eu vou olhar todas as minhas falhas como algo ruim, como algo pessoal. E aí eu me associo a essas falhas. E isso faz com que eu me sinta incapaz, desamparado, insuficiente. E aí eu não tenho autoeficácia. E quando eu comecei a ler sobre isso, que é um tema que eu quero levar para o mestrado, né? Autoagência, senso de agenciamento, eficácia e tudo mais, que eu comecei a reler o material do Bandura, e ele fala, né, sobre a autoeficácia,
foi quando eu entendi que eu preciso retomar a crença de que eu sou capaz. Porque na prática, assim, se você não acredita que você é capaz, você não se desenvolve. Mas se você começa a acreditar que você é capaz, essa crença ela vira motor, ela vira motivo, o que te move para você fazer as coisas. Então eu me exponho mais, eu treino mais, eu melhoro mais. Eu aceito mais os feedbacks, as avaliações negativas, as críticas, sem tanta defesa, sem tanta ruminação. E eu ter retomado os meus vídeos no YouTube foi uma parte deste processo. Eu sou capaz de gravar os vídeos. Eu não preciso montar vídeos mirabolantes, extravagantes o tempo inteiro. Eu posso montar um vídeo, mesmo que ele passe de 20 minutos, meia hora, um vídeo que ele seja coerente. Ele não precisa ser aquele vídeo curto o tempo inteiro. Então eu vou construindo aquilo ali. Então, acreditar na minha capacidade, voltar a treinar essa crença, né, esse desenvolvimento, foi uma das coisas que mais me ajudou a chegar onde eu queria. E vai me ajudar cada vez mais agora em 2026, nos próximos ciclos e por aí vai. Porque eu começo a fazer essas autorreflexões semanais, de me monitorar, que é o meu nono passo aqui, vamos dizer assim, né? Eu parar um pouquinho da minha semana e pensar assim, o que eu quero? O que aconteceu? Porque quando eu paro para planejar a semana, eu estou dando uma intenção. Quando eu paro para avaliar a semana, refletir sobre ela, eu volto ao meu volante. Eu volto a uma prática deliberada. Eu saio do acaso, né, de ser aquele refém do acaso das coisas. E aí entenda, eu dei esse exemplo recente e eu fui avaliar isso. Meu Substack começou a crescer adoidado. Mais de 800 pessoas nos últimos 30 dias. E não faz o menor sentido. Porque meu Substack existe há mais ou menos 2 anos. Não tem porquê, em um mês, e aqui eu vou reduzir para quase uma semana, ou quase 2, vamos pegar assim, 800 pessoas entrarem no Substack. Não tem porquê, não tem uma motivação. Ah, não, seu conteúdo é bom. Não, porque o conteúdo não está recebendo like. Não está sendo repostado. Eu não tive nenhuma nota, nenhuma coisa viralizante. Então eu começo a monitorar, eu começo a avaliar. E ontem eu cheguei na minha conclusão, que foi, as pessoas estão chegando no meu Substack, não porque ele é bom em si, ele é bom, mas não por isso. Elas estão chegando porque alguém, alguma coisa externa, fez o Substack crescer. Olha o que acontece, eu estou coletando dados. O que funcionou, o que me drenou, o que não deu certo, o que eu evitei, o que eu repito. Eu estou coletando cada vez mais dados, o que deu certo, o que não deu, como é que isso aqui funciona. E usei esse exemplo ontem com o cliente porque foi depois dessa reflexão que eu falei, quando eu tenho dados, eu tenho informações de o que fazer. Com dados eu consigo ajustar as minhas contingências, meu gatilho, minhas recompensas, a minha sequência de dia, a criação de conteúdo. Então a mesma coisa aqui no YouTube, eu estou criando vídeo. Essa semana são vídeos com o mesmo tipo de thumb, só muda a frase. Se eu vejo que tem um avanço, ótimo, achei um formato legal. Se eu preciso de um outro formato, eu vou pegar outros dados. Então semana passada tem outro tipo de thumb e eu vou avaliando, vou testando semana a semana. Dentro do possível, uma postagem por semana, obviamente. Testo temas e vou avaliando. Então quanto mais você reflete sobre a sua semana, mais você volta à sua autonomia, você reduz o piloto automático e você se desenvolve melhor. Você tem uma ação deliberada. E aí, entra o nosso último tópico, que é, se eu tenho todos esses elementos, eu consigo ter uma persistência. Porque a persistência ela não é aquela teimosia cega de, vou manter as coisas por manter. Não, eu mantenho um comportamento desejado, apesar das variações, apesar dos obstáculos. Ontem, por exemplo, minha filha acordou mais cedo, eu não consegui gravar de manhã. Então eu peguei, ao longo do dia, parei um pouco e gravei dentro do que eu podia. Eu começo a entender, quando isso acontece eu tenho essa informação. Tendo essa informação eu tenho esse contorno para fazer. Então eu vou fazendo as coisas de acordo com aquilo que eu consigo fazer, de maneira sustentável. E aí entra uma pergunta que eu coloco para alguns clientes, que é, o que você faz quando você não está com vontade? Eu vou pro Instagram, eu vou ver seriado, eu vou tirar um cochilo. Eu falo, exato. Quando você
para analisar que você faz, o que você faz quando você não está com vontade de fazer o que você precisa, é aí que o teu sistema, é aí que a tua rotina aparece. Eu falei para minha cliente, às vezes eu não tenho vontade de 10 horas da noite, 10h15, descer e malhar. Mas eu faço. Porque se eu não malhar agora, amanhã de manhã talvez eu não possa malhar, porque minha filha acordou. E se ela acorda e eu não malhei, eu vou estar mais estressado. Eu vou estar mais cansado. Então, uma coisinha derruba a outra. Ela, mas então você malha sem vontade? Eu falei, com certeza. Minha vontade não era malhar, era sentar aqui depois do expediente, jogar videogame, assistir anime, ler uma coisa prazerosa, dormir. Mas eu preciso malhar. Porque é o único horário do dia que eu tenho. A não ser que eu acorde às 4, 5 da manhã. Só que eu não consigo acordar todos os dias esse horário. Então quando eu entendo que a persistência ela é isso. Eu caio, mas eu volto melhor. E eu volto mais rápido. Eu reduzo a tarefa até uma forma executável, sustentável para aquela sequência de ações que eu quero. Tudo fica mais fácil. Porque isso vai preservando a minha identidade, vai preservando quem eu quero ser, vai preservando o estilo de vida que eu quero ter. Eu não sou alguém que abandona, eu sou alguém que está sempre retomando, me desenvolvendo e retomando cada vez mais rápido, desenvolvendo cada vez mais rápido. E aí entra um ponto que eu quero deixar para vocês, que é: não deseje que esse ano você seja melhor. Não deseje isso. Crie um sistema que permita você ser melhor. Crie um sistema na sua vida, na sua rotina, que permita você ser essa pessoa que você quer ser. Não fique só no desejo de uma identidade melhor. Porque não é essa a identidade. Não é assim que funciona. É você poder olhar para o seu dia e falar assim: o que eu tenho que melhorar no meu dia, na minha rotina, na minha semana, para chegar aonde eu quero. É isso que permite você se desenvolver. É isso que permite você crescer. Porque senão você realmente trava o tempo inteiro. Você não desenvolve. Porque você fica num desejo. Um desejo abstrato. E o nosso cérebro ele não lida bem com coisas abstratas. Ele fica angustiado, ansioso, incomodado. Agora que eu entendi por que meu Substack cresceu o que ele cresceu, eu sei que eu não tenho muito o que fazer a não ser continuar fazendo o que eu já fazia, criar conteúdo. Então eu ajustei algumas coisas. Página de boa-vinda, e-mail de boa-vinda. Fiz uma proposta melhor de valor com relação à minha assinatura paga. Agora em janeiro que ela retoma, né? A gente volta em janeiro com o mês pago mesmo, com conteúdo pago. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Então eu começo a direcionar tudo isso. Porque eu sei que são ações mais práticas. Não é o acaso que simplesmente veio e pronto. Agora eu tenho uma coisa sobre o acaso. Eu tenho um controle. E esse é o grande ponto. Eu acho que talvez se a gente feche o ano com essa autorreflexão de o que eu fiz ao longo do ano que me permitiu crescer, o que eu fiz que fez com que eu não me desenvolvesse e o que eu quero melhorar, que é um vídeo que eu fiz recente também, tem todo um mapeamento de como fazer isso em 60 minutos de maneira muito eficaz, fica melhor. Quando você acorda e planeja um pouquinho do teu dia, fica mais fácil. Então, não deseje ser alguém melhor. Crie um sistema que permita você ser alguém melhor. Que te direcione para essa melhoria que você almeja. Porque senão você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. E vai dar errado. Vai dar errado. Crie um sistema que permita você ser quem você diz que vai ser. E não fique só no desejo. Não fique só na motivação. Pense nisso.